A cada novo episódio da segunda temporada de Chuck, e até levando em conta a franquia toda, dá pra notar que o Don Mancini nunca teve tão livre pra arriscar. Episódio temático, roteiro afiado, sem medo algum de tirar sarro de si mesmo, e o aguardado retorno de Glenn Glenda, e isso eu digo por mim, porque eu sou apaixonado por esses personagens. Bora comentar os episódios 4 e 5 da segunda temporada de Chuck em uma sessão dupla no vídeo de hoje? Agora que a gente já tá por volta da metade da temporada, deu pra ver como o Don Mancini conseguiu estruturar bem os acontecimentos aqui, preparando o terreno para voltar a falar dos personagens que estão mais linkados com os filmes, os personagens clássicos, mas também sem esquecer dos personagens que foram apresentados na primeira temporada. E esse quarto episódio traz uma ambientação diferente dos demais, com uma montagem bem específica e um tom de sarcasmo ainda mais afiado. Intitulado Morte em Negação, o quarto episódio é focado na Tiffany, e não só nela, como também na Jennifer Tilly, ao celebrar sua carreira através de referências e convidados especiais, em um jantar organizado por Glenn Glenda para sua mãe. Temos até a presença de Dinah Gershon, de Ligadas pelo Desejo, e da Meg Tilly, a irmã da Jennifer Tilly na vida real, e que acaba sendo uma peça-chave, já que ela nota que tem algo de errado com a sua irmã. Às vezes fica um pouco confuso esse lance de é a Jennifer Tilly, é a Tiffany, mas só pra dar uma recapitulada, lembrando lá do desfecho de O Filho de Chuck, filme de 2004, onde no final a Tiffany consegue transferir a alma dela pro corpo da Jennifer Tilly. Mas voltando pro quarto episódio, a história aqui gira em torno de um mistério, onde esses convidados especiais terão que descobrir quem matou o homem que estava responsável por cuidar do quarto da Nika, e que em determinado momento surge morto. E com isso a noite vai revelando aí diversos segredos de forma bem divertida e exagerada. E além da Jennifer Tilly, a gente tem também um foco aqui em Glenn Glenda, que vamos combinar, precisava de um episódio também para focar bem no retorno desses personagens. E acho que foi um retorno bem construído, porque a gente já recebe novas informações, inclusive fica sabendo de alguns medos e dilemas de Glenn Glenda. Resquícios de memórias antes da transição para o corpo de humano, com direito a flashback da morte da agente da Jennifer Tilly, que em O Filho de Chuck foi interpretada pela atriz Hannah Spirit. Glenn Glenda são personagens com personalidades completamente distintas, e já fica aqui o elogio para Lachlan Watson, que entrega um trabalho maravilhoso em dar vida a estes personagens. E olha que acontece tanta coisa nesse quarto episódio que a gente até descobre que Glenn Glenda já conheciam a situação da Nika de uma outra visita na casa, o que ajuda a costurar algumas situações e reações que acompanhamos nesse episódio. E apesar de ser o episódio da Tiffany, o desfecho não é tão bom para ela. Glenda consegue escapar com Nika da mansão, e em uma reviravolta completamente inesperada, a gente tem a Kyle como cúmplice do plano. Era mais do que óbvio que a Kyle ia voltar em algum instante, né? Não era possível que o Don Mancini ia se desfazer de uma personagem tão importante daquela forma na primeira temporada. E por mais que o Don Mancini tente arriscar, ele sabe que ele não pode se desfazer completamente do Chuck. A gente tem o Chuck aqui assistindo a própria série dele. É ele que apresenta o episódio no começo como se ele estivesse assistindo junto com o público. Uma sacada muito boa que mostra que não existe limite aqui para criatividade quando o assunto é trazer coisas novas para a série. É um episódio que não agradou todo mundo, isso até já era esperado, porque ele foge um pouco do que estava sendo apresentado, mas ainda assim eu acho que é uma forma de celebrar uma parte da franquia que acabou ficando esquecida por um tempo. Para mim, os episódios 4 e 5 funcionam como uma continuação direta dos eventos de O Filho de Chuck. Diversas questões que tinham ficado no ar, que não foram respondidas ou que não tiveram continuidade em A Maldição e O Culto, e agora o Don Mancini tá em um momento aí de total liberdade criativa e pôde retomar estes personagens da melhor maneira possível. E o melhor, no ano em que City of Chuck completa 18 anos desde seu lançamento nos cinemas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil acabou chegando só no ano seguinte, em 2005, e eu fui assistir no cinema. Eu lembro exatamente do dia, lembro de algumas pessoas meio que saírem revoltadas da sessão, mas desde aquela época eu já gostei bastante do filme, assim como Glenn Glenda, que eu tava bem ansioso para que voltassem logo. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha de O Filho de Chuck, se você gosta desse filme, se você acabou mudando sua opinião sobre ele com o passar dos anos. Já deu pra ver que eu gosto bastante desse filme, né?
né? Mas bom, vamos continuar nosso papo aqui sobre a segunda temporada de Chuck e falar um pouquinho sobre o quinto episódio, intitulado Doll on Doll, e que traz aí ainda mais surtos. Em questões de estrutura, esse episódio é bem parecido com o segundo episódio dessa segunda temporada, porque a gente tem continuidade da história da Tiffany, onde ela tá lidando com o Glenn, que ficou com ela lá na mansão, depois que a Glenda fugiu com a Nika, e também a Maggie, que continua meio que suspeitando que tem algo de errado com a irmã dela, e por vezes confunde alguns acontecimentos de vivências que elas tiveram juntas como irmãs. Ao mesmo tempo que a gente também acompanha muita coisa acontecendo lá na escola católica, que após o bizarro duelo entre os Chucks, a gente vê o grupo dos adolescentes se rachar completamente com essa questão de ter um Chuck bonzinho e em como eles lidam com isso. E dentro do que tá rolando lá na escola, que se destaca nesse quinto episódio, tem o desaparecimento do corpo do Trevor, que levanta uma suspeita aí nos adolescentes de que talvez tenha alguém infiltrado na escola ajudando o Chuck de alguma forma, e também o fato de que o Jake vê no Chuck bonzinho uma chance de talvez das coisas voltarem a ser normais, sabe? O Devon tem uma outra perspectiva sobre isso, ele não consegue ver o Chuck como uma possível coisa boa, né? Porque foi o Chuck o responsável pela morte da mãe dele, algo que ele também não consegue separar, e isso acaba rachando o grupo, né? Porque o Jake e a Nadine se apegam bastante a essa nova versão do Chuck, tem até uma cena super bizarra onde eles estão batizando o Chuck para ele deixar os pecados dele para trás, e por um lado essa rachadura no grupo traz aí uma nova dinâmica bem legal que eu gostei bastante, que foi o lance da Lexi e do Devon se aproximarem, e eles começam a trabalhar juntos para tentar desvendar o que pode estar por trás desse Chuck bonzinho e tentar descobrir quem que tá ajudando ele também. A investigação do Devon e da Lexi em volta da escola geram alguns momentos bem tensos, quando eles começam a seguir as migalhas em forma de pedaços de good guys pela floresta, em uma referência direta a João e Maria, como bem pontuado por um deles em um certo momento do episódio. E eles encontram uma cabana no meio da floresta e aí é bomba atrás de bomba. Eles descobrem que o Andy tá vivo e que o Chuck careca lá do primeiro episódio manteve ele em cativeiro todo esse tempo, inclusive até torturando ele fisicamente. O Andy tá com visual todo diferente, né? Tá com um cabelo grande, barba grande, e a gente acaba tendo também uma outra revelação e descobre quem é que tá ajudando o Chuck todo esse tempo, que é a psicóloga da Caroline, aquela que mandou os adolescentes para a escola católica e que também é colecionadora de bonecos, deu até aquela boneca vestida de noiva naquele episódio para Caroline. E por fim, até o corpo do Trevor tá na cabana também. Esse acaba sendo o gancho dessa parte da história envolvendo o Devon e a Lexi, mas lá na parte da Tiffany e do Glenn também acontece tanta coisa que nem parece que esse episódio teve só em torno aí de 40 minutos. Enquanto rola tudo isso lá na escola católica, a gente tem Glenn e Meg lidando com a falsa Jennifer Tilly, que na realidade é a Tiffany. Meg tem se mostrado confusa com as atitudes e personalidade da irmã desde o episódio passado, e isso nos conduz a outra grande reviravolta. E essa reviravolta pra mim foi a melhor parte do episódio, porque conversa muito com o lance que eu falei de que o episódio 4 e 5 funcionam como continuação direta do quinto filme da franquia. Porque assim como o Chuck tá mantendo o Andy em cativeiro lá na floresta, a gente descobre que a Tiffany tá mantendo a Jennifer Tilly presa dentro de uma gaiola no corpo daquela boneca que tem até a cicatriz por ter levado a machadada no final de O Filho de Chuck. E esses momentos até ajudam aí a tampar alguns buracos da franquia que tinham ficado quando a maldição de Chuck e o culto de Chuck meio que deram aquela ignorada nos eventos de O Filho de Chuck. A gente já sabia que a Tiffany estava no corpo da Jennifer Tilly, mas como que ela conseguiu enganar todo mundo esse tempo todo? Ela só podia contar com a ajuda da própria Jennifer Tilly, que esse tempo todo continuou respondendo e-mails, teve contato com fãs, ajudou a Tiffany nessa questão financeira, nessa parte do dinheiro, da contabilidade, de todas as coisas que ela tinha, as coisas que ela sabia, para que a Tiffany pudesse manter essa imagem de que ela era a Jennifer Tilly mesmo, sem que ninguém suspeitasse que na verdade ela é uma farsa. E esse momento todo onde a gente tem essas revelações, onde a Maggie Tilly percebe que a irmã dela está aprisionada em uma boneca, e o Glenn também percebe que na verdade a mãe dele é uma assassina presa no corpo da Jennifer Tilly, enfim, um surto atrás de surto, e é um momento que traz referências à psicose, com o cartaz do Chuck na parede, a Tiffany matando a Maggie Tilly, a gente vê a sombra, né, dela esfaqueando a Maggie, e um dos ápices, onde Glenn recebe seu boneco da mãe, e muita coisa começa a fazer sentido agora, já que a gente vinha acompanhando Glenn tentando entender suas origens e
coisas que Glenn lembrava, mas não sabia exatamente o que era. É uma cena bem bonita e acho que deve ter sido bem especial para o Don Mancini, já que ele queria trazer Glenn e Glenda de volta desde sempre, mas não pôde fazer isso em A Maldição e Culto. Agora ele tá nesse momento de total liberdade criativa com a franquia, que segue mais firme e forte do que nunca. Pra mim foram 2 episódios bem intensos, com momentos que vão ficar marcados aí na franquia, e que colocam a série aí num patamar de grande criatividade, nunca ficar se repetindo, mesmo que traga diversas referências, mas sempre indo pra um lugar novo. Me conta nos comentários se você também gostou desses episódios, e se você gosta de Glenn e Glenda, ficou feliz com esse comeback desses personagens. Obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.